Júlia, como que eu faço para conseguir estudar, para não precisar ficar gastando muito tempo em uma mesma atividade e conseguir focar e ser a melhor pessoa, ser o melhor aluno, seja na minha escola, seja na minha faculdade? Eu não sei a resposta exata para isso, mas eu sei aqui 5 passos que podem te ajudar muito a você ser melhor nos seus estudos. Para quem não sabe, eu tenho 20 anos, estou no curso de psicologia na UFO, no 5º período, então eu já tenho aí uma longa trajetória de como que eu estudei para passar no vestibular em uma federal, de como que agora eu consigo sair bem nas provas que eu tenho na faculdade. Então eu vim compartilhar com vocês coisas que eu faço quando eu realmente quero estudar e ser a minha melhor versão nos estudos. Eu vou chegar na parte de coisas mais práticas para você fazer aí agora e te ajudar a estudar. Mas, infelizmente, eu vou ter que falar o óbvio para começar, que é a organização. Gente, tanto na escola quanto na faculdade, a gente tem prazos de prova, de entrega de trabalho, atividades. Tudo isso a gente tem que ter organizado, seja num calendário físico ou digital. De qualquer maneira, você precisa ter esses prazos e essas obrigações anotados, porque na nossa cabeça a gente não consegue guardar todas as informações e é até importante que a gente não guarde todas essas informações para que a gente possa usar a nossa cabeça, a nossa capacidade para outras coisas. Eu posso fazer um vídeo só sobre organização nos estudos e mostrar direitinho para vocês, mas eu tenho uma tabela tanto no Notion quanto aqui presencialmente um calendário, ó, que é esse aqui. Então aqui é uma folha avulsa que eu imprimi e coloquei todas as atividades e datas que eu tenho para esse mês de março. E aí vocês podem ver que eu usei cores diferentes de marca-texto. Então, por exemplo, as atividades em rosa, em vermelho escuro, assim, são atividades práticas ou então prova, que eu considero que são coisas mais sérias. Aí, em amarelo eu coloquei trabalhos que eu tenho que entregar. Em roxo eu coloquei coisas que eu tenho que apresentar na faculdade, que acaba tendo bastante coisa. Então eu coloquei tudo aqui porque fica muito visível pra mim, que tá sempre aqui em cima da minha mesa. Eu tenho um template no Notion de faculdade e lá tem uma tabela em que eu organizo as coisas da faculdade também. Então se você quiser esse template, vai lá no meu Instagram que tem um destaque lá, template, e aí vocês conseguem acessar e colocar lá as datas de vocês. Então é super simples, é só você colocar as suas datas, não precisa nem montar. Como eu falei pra vocês, eu realmente vou estudar aqui junto com vocês pra gente ir se ajudando, se inspirando. Então eu vou participar desse processo todo, tá? Então eu já tenho minhas datas organizadas, então check nessa parte que é super importante. E agora o segundo passo é preparar o ambiente pra estudar. Porque, gente, a gente tá cansado de saber dessa história de que o ambiente, ele meio que reflete como é que tá a nossa cabeça. Então, assim, se o seu quarto tá super desorganizado, tá com a janela fechada, não tá nem com a luz acesa, tá tudo esparramado, é claro que você não vai conseguir ter o foco necessário para realizar uma atividade como estudar, que exige muito foco. Sem contar que você pode acabar se distraindo. Então, assim, às vezes deixa uma coisa ali que você precisa lembrar e você olha assim de relance enquanto você tá estudando e aí pronto, acabou o seu foco. Não precisa nem falar de celular, né, gente? Que deixar o celular bem ali no nosso campo de visão enquanto a gente tá estudando é péssimo, pelo menos pra mim, porque aí chega a notificação eu já perco totalmente o foco. Vou mostrar pra vocês a real zona aqui de como que tá o meu ambiente de estudos, ó. Aqui em cima da minha mesa tem um espelho que sempre fica ali, xícara de café da manhã, meia jogada, meu caderninho, meu calendário e meio que só. Isso aqui é um desafio que eu tô fazendo comigo mesma, depois eu posso contar melhor pra vocês. Ó, não sei se já dá pra ver, mas a minha cama ali atrás já tá arrumada também, isso desde cedo, que é um hábito que eu já tenho. Então, o quarto tá check, tá super organizado. Agora, o segundo ponto que eu queria falar ainda sobre esse negócio de organizar o ambiente é que a gente sabe que estudar muitas vezes é chato e que é bem mais legal, assim, só deitar, ver um filme ou então ficar vendo TikTok. Eu sei, gente, é difícil mesmo. A gente tem responsabilidades, coisas a cumprir. Então, o que pode ajudar nisso de deixar o ambiente um pouquinho mais animador para estudar? É deixar ele com coisas que você goste. Então, assim, aqui em Uberlândia, que é onde eu moro, tá hiper quente, tá muito, muito quente. Então, como vocês já devem ter percebido,
já tô com o ventilador aqui. Então, como tá muito quente e eu sei que esse calor excessivo muitas vezes nos desconcentra, eu vou fazer o que tá no meu alcance pra deixar o ambiente um pouquinho mais acolhedor pra eu conseguir estudar e não me desconcentrar tanto. Então, já peguei o ventilador, não vou deixar a janela tão aberta assim, porque vai bater muito sol. Então, assim, essas coisas que estão ali no nosso alcance pra deixar o ambiente um pouquinho mais legal. Outra coisa que eu vou fazer, que eu gosto, assim, que mexe com o sensorial, é colocar um cheirinho aqui no quarto, porque eu acho que deixa ele mais aconchegante, sabe? Então, você pode colocar tanto um cheirinho, ou então você pode, sei lá, acender uma vela, acender um incenso, que eu acho que são coisas que deixam a gente um pouquinho mais animado, um pouquinho, sabe aquela vibe de romantizar a vida um pouco, romantizar a rotina? Eu acho que essas pequenas coisinhas, elas podem nos ajudar, hein? Porque você olha pro ambiente e você fala, cara, tá tudo tão lindo, tudo tão prontinho. Acho que eu vou tentar estudar pelo menos. O cheirinho que eu vou bater hoje é essa amostra que minha mãe pegou na Boticário, acho que mês passado, que ela é de baunilha, se eu não me engano, olha. Super bonitinho, eu já usei algumas vezes aqui no meu quarto. Aí eu vou bater aqui. Ó, fechei a cortina pra ficar com essa luz um pouco mais fraquinha. O ventilador já tá aqui e terminei de limpar a minha mesa, que já tava mais ou menos organizada. Então o ambiente, vocês que não estão sentindo o cheiro, mas tá muito bom e o ambiente já tá ficando do jeitinho que eu gosto pra estudar. Agora, o terceiro passo, eu acho que é o que faz mais diferença, que é criar um ritual para estudos. E o que isso quer dizer? É aquilo que você vai fazer antes de estudar. Porque, gente, tudo no nosso cérebro, a gente gosta de economizar energia. Então, cada vez mais que a gente deixa automatizadas nossas ações, como, por exemplo, um hábito, mais fácil fica pra gente trabalhar. É nisso que entra esse ritual antes de estudar. Porque vão ser ações que você vai fazer antes de estudar para que o seu corpo realmente entenda o que vai acontecer em seguida, que no caso é a ação de concentração, de estudar. O que eu acho mais interessante é, primeiro, se arrumar, mas isso é uma coisa mais pessoal minha, tipo, eu gosto de estar arrumada. Outra coisa que eu gosto muito de fazer antes de estudar, que eu acho que deixa o ambiente gostoso também, né, voltando um pouco no passo anterior, é tomar café gelado. Eu amo café e eu estudo na maior parte das vezes depois do almoço. E depois do almoço, gente, a comida bate, o sono bate junto. E outra coisa importante nesse ritual, o celular, gente, apesar de gostar muito de ver TikTok, ver os stories de outras pessoas, eu também entendo que se eu paro de mexer no celular imediatamente antes de começar a estudar, eu não consigo me concentrar. Porque pensa comigo, no celular, nas redes sociais, a gente tem uma hiperestimulação do cérebro. Então, assim, são muitos estímulos de uma vez só. E aí você pensa, sair desse tanto de estímulo para focar em uma coisa só, que no caso é ali na leitura, na atividade, eu acho que é um abismo muito grande, sabe? Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de um pouco antes de estudar, seja meia hora, 20 minutos, eu deixar o celular de lado e fazer coisas que sejam um pouco mais devagar, então que seja um ritmo mais lento, como, por exemplo, ler. Ler é uma coisa que eu gosto muito, mas que não deixa de ser um desafio pra mim, justamente porque é algo que exige concentração e disciplina da nossa parte. Então, agora que eu já fiz o meu café gelado aqui, eu vou pegar o livro que eu tô lendo e vou ficar aqui, sei lá, 15 minutinhos lendo coisas interessantes pra me ajudar realmente a ir me acalmando, pra que quando eu vá estudar, eu não leve um susto, sabe? Um lip tintzinho da Roca. Rímel, só nos últimos fiozinhos, mas assim, últimos mesmo. E aí eu passo com a pontinha do pincel que vem mais produto. Um efeito super sutil, com um olhar um pouquinho assim mais gateado. Eu adoro fazer isso no meu dia a dia. Tô aqui, prontíssima. Vou ler este livro que eu já mostrei pra vocês que eu tô lendo. Tomando meu cafezinho gelado. E o computador já tá aqui me esperando. Tive o meu momento de leitura, foi muito bom, eu tô adorando esse livro. Então eu li durante uns 15 minutinhos aqui, que eu coloquei o temporizador. E depois eu já fui pro quarto passo,
que é definir metas, objetivos e saber definir suas prioridades. E o que eu quero dizer com isso, gente? Então aqui eu gosto de colocar todos os dias cada coisa que eu tenho que fazer, tanto em relação a estudos como da minha vida de maneira geral. Porque eu acho que quando você escreve e você consegue olhar mais sistematicamente tudo que você tem que fazer, você também consegue enxergar aquilo que você consegue fazer e aquilo que talvez você tenha que deixar para outro dia. Porque é claro, a gente tem sempre muita coisa para fazer, só que a gente não pode ir com o olho, né, maior do que a barriga e colocar tudo como se a gente fosse conseguir fazer tudo de uma vez, porque isso, além de ser uma meta irreal, também vai te gerar uma insatisfação, porque você não vai conseguir fazer tudo que você se propôs a fazer, então isso vai acabar te deixando quase, às vezes, com aquela sensação de impotência. Importante que quando você for escolher e colocar as coisas que você vai fazer naquele dia, você tenha consciência de que vão ter algumas tarefas que vão exigir mais tempo e mais energia do que outras. Eu gosto de começar com uma tarefa que não seja tão difícil, porque eu acho que se você tá começando agora nessa rotina de estudo, se você já começa com uma atividade super difícil, provavelmente você vai acabar enfrentando dificuldades muito grandes logo de cara e vai acabar desistindo. Então eu gosto de começar com uma tarefa em que eu consiga fazer, que eu tenha uma facilidade maior em fazer. Então eu vou começar com esse trabalho mais simples e vou deixar para fazer o estudo para a prova depois, porque aí eu já vou ter tido a satisfação de conseguir fazer alguma coisa e já vou estar nesse ânimo, sabe? Me sentindo capaz de estudar. E já vou pro último passo, antes da gente realmente sentar a cadeira aqui, a gente sentar a bunda na cadeira e estudar de verdade, que é definir o tempo de concentração. Gente, eu faço psicologia e na área de psicologia a gente tem que ler muito. Então, eu sou uma estudante que tem que ler bastante coisa, tanto para trabalho, tanto para prova. Então, eu uso essa técnica de definir um tempo de concentração, que é o seguinte: eu estipulo uma quantidade de minutos para que eu tenha um foco total, e aí depois desse momento de foco total, eu tenho um descanso menorzinho. É meio que naquele estilo Pomodoro, sabe? Mas não tão rígido. Então, eu já tenho conhecimento de que eu não consigo ficar focada só lendo por muito tempo. Então agora eu tô fazendo um tempo de concentração máxima de 15 minutos. Então eu fico 15 minutos assim, totalmente focada, sabe? Sem distrações. E aí depois que passa esses 15 minutos, eu fico, sei lá, 5 minutinhos, sei lá, fazendo alguma outra coisa, vou ver algum trecho de algum vídeo, vou ler, enfim. Fico esses 5 minutinhos pra descansar, pra me dar uma acordada assim de novo, né? Porque às vezes eu ler dá um soninho, e aí eu volto e faço 15 minutos. E aí às vezes pode parecer que 15 minutos é pouca coisa. E assim, realmente é, mas em 15 minutos dá pra fazer muita coisa. Às vezes a gente perde a noção do tempo, mas gente, 15 minutos, você ali realmente se concentrando, a gente consegue fazer muita coisa. Então confia em mim, coloca um tempo menor, que vai ser um desafio mais fácil de cumprir do que colocar um desafio muito maior, em que você não vai ter a competência nesse momento pra conseguir cumprir, sabe? Ó, temporizador na tela, sem distrações, já tô aqui com o material aberto e bora estudar. Gente, o meu intervalo passou tão rapidinho, parece que eu deitei na cama, passou 5 minutos. Que ódio. Gente, fiz 2 momentos de concentração, escrevi um monte de coisa aqui já, ainda falta um pouquinho. Agora são 3h30 e aí eu vou comer alguma coisinha agora. Acho que vai demorar uns 20 minutinhos e depois eu volto e mostro pra vocês. Na verdade, acho que eu vou mostrar aqui que eu vou comer. Depende, vou pensar. Gente, o lanche vai ser iogurte natural que eu fiz. Depois eu mostro pra vocês. E sucrilhos. Sucrilhos é saudável? Não, mas é o que tem e eu acho muito gostoso. Gente, agora são 5h20. Vou acabar meus estudos por hoje agora, porque eu consegui fazer as coisas que eu precisava, né? Ainda tem coisas pra fazer, porque sempre vai ter, mas o que eu me propus a fazer hoje eu já consegui. Inclusive, ainda li algumas páginas desse livro aqui, que eu já falei pra vocês várias vezes, que eu tô gostando bastante. E é isso, espero que vocês tenham gostado aí das minhas dicas pra estudar com mais eficiência. Se você tiver alguma dica de algo que você faz, coloca aqui nos comentários ou me manda lá no Instagram, que eu vou adorar saber. Então já me segue por lá, que eu tô sempre postando tudo da minha rotina, dos estudos, psicologia e mais, então me segue lá. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo vídeo, um beijo e até mais!